Eu escolhi direito porque há um tempo atrás eu conversei com um amigo meu que é advogado e apesar de ter pessoas também do direito na família, né, que gostam do direito e são operadores do direito, esse meu amigo me incentivou a fazer um concurso. E nesse concurso me apaixonei pelo direito. E aí descobri a minha, eu não diria a vocação, mas descobri aquilo que eu gosto de fazer. Eu prestei a vestibular para a Unidade de Rio do Sul e logo depois eu descobri que tinha em Itaió, né, que é uma das faculdades da região, vi as pessoas que saíram da faculdade da Unidade, alguns profissionais que eu conhecia antes de entrar para a faculdade e assim, sempre falaram muito bem. E aí eu decidi fazer na Unidade, daí como no campus de Itaió havia direito, eu fiz no campus de Itaió. Assim, os 5 anos passam, o tempo é muito rápido. E fiz grandes colegas, grandes amizades que vão ficar para a vida toda. A minha turma era uma turma pequena. Tivemos aulas, eu lembro das primeiras aulas que no primeiro período, introdução ao direito, história do direito. Eu não vou citar nenhum professor porque assim eu vou acabar esquecendo alguém que fez parte dessa trajetória e não vou conseguir homenagear todo mundo se eu não falar o nome de todos. Então assim, teve professores que marcaram com a sua didática um pouco mais, alguns ficaram assim, passaram um conhecimento importante que eu vou carregar para a vida. Fica nas nossas lembranças as aulas que nós tivemos. E aí nós tivemos o tempo de pandemia, que foi uma coisa que tirou a gente da nossa rotina, né? Nós tínhamos aula presencial e daí passamos essa aula online. E assim, a Unidade se preocupou de tentar nos atender da melhor forma possível. Até em conversa com amigos de outras universidades, pessoas de outras universidades, eles estavam parados ainda decidindo como seria feito as aulas. E a Unidade já implantou o online para tentar disponibilizar o material para o nosso ensino, né? Para o nosso conhecimento. Os professores também, assim, o primeiro contato em fazer uma aula online, que é diferente, né? A aula presencial, e eu sempre digo que o curso de Direito ele tem que ser presencial porque esse contato humano com o profissional que opera o direito ou com o professor, a gente acaba absorvendo muito um conhecimento maior. Assim, eu acho que, eu sempre digo que não é a faculdade que faz o aluno, e sim o aluno que faz a faculdade. Se ele vai engajado e mesmo ela sendo à distância, ele vai ter um curso esplêndido. Eu só tenho a agradecer à Unidade, né, por isso, por não deixar a gente sem material. Foi meio assim, como é que eu vou explicar? Não deixaram-nos na mão, mas assim, foi uma inovação para todos, né? Tanto para a Unidade, para a faculdade, quanto para os alunos. Eu acho que a Unidade, o campus de Itaió, ele é adequado para a cidade de Itaió. A gente tem que levar nesse sentido. Claro, eu conheci a Biblioteca de Rio do Sul, que é um sonho, eu amo livros, né? Mas a Biblioteca de Itaió também, sempre que a gente precisava de um livro, pedia no sistema, o livro vinha para a gente, nos disponibilizavam. Fora a biblioteca online, que a quantidade de livros que haviam lá, até para o trabalho de conclusão de curso, eu usei muito livro online, né, que disponibilizava, não precisava alugar, estava na minha mão o tempo todo, eu abria o mentor e ali tinha a biblioteca online que eu podia usar, sabe? As salas muito bem estruturadas, os professores qualificados, como eu disse, né, todos os professores com quem eu tive contato, ou eram operadores do direito, ou já estavam estudando há muito tempo o direito, sempre tentando ensinar os alunos o cerne do direito, né? A letra fria da lei também, mas nós aprendemos, em alguns casos, eu sempre digo que o professor tinha aquela preocupação de a gente que entendesse o que estava fazendo, não somente a lei. Claro, a lei é importante, né? O direito é importante, a lei é importante, mas tu entender o porquê daquilo ali. Então a estrutura, estacionamento, cuidado com a gente, nós tínhamos lanchonete, então é uma estrutura menor devido ao tamanho da cidade, mas no meu ponto de vista atendeu todas as minhas necessidades, a parte da coordenação também, a Indiara Gonçalves, eu já conhecia ela antes da faculdade, então ela sempre foi uma pessoa que sempre atendia a gente com muita vontade assim, de resolver os nossos problemas. Depois veio a Márcia, que também fez a mesma coisa. Eu sempre tive um contato bom com a coordenadoria, precisava de alguma coisa, eu tinha um contato direto, e tentavam resolver o nosso problema na força que eles tinham. Né? Tipo, a gente consegue resolver, eles resolviam por aqui.
não conseguia resolver por aqui, passavam para a coordenação de Rio do Sul e eles resolviam o problema por lá, se tivesse algum problema, é claro. O estágio, a gente tem primeiro o estágio de peticionamento que acontecia em Taió. Então, nós aprendíamos a fazer as peças e como dar aquela primeira introdução de como atuar com o direito, de como utilizar o direito. Então, os professores que davam os peticionamentos, eles já eram advogados, eles tentavam passar para a gente aquele conhecimento que a gente só aprende com a prática, sabe? E eu lembro de alguns, se eu não me engano, direito penal, onde o professor, como eu falei, eu não queria citar nomes, mas foi o professor Pablo que deu essa aula para a gente, ele botou lá uma bancada para que nós pudéssemos falar sobre a nossa peça, né? Tipo, utilizar da oratória para convencer, não, do livre convencimento, né? Do magistrado e começar a colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, nós fizemos uma peça e aquilo me chamou a atenção. Todos os professores tinham também esse cuidado de dizer, olha, isso aqui no mundo real, que é lá fora, que é te preparar para a vida, é isso aqui, tipo, analisa dessa forma, que é o que se torna comum e facilita a tua vida lá fora. Tipo, eu quebrei a cara lá atrás e quero te ensinar a não precisar fazer isso. E daí o estágio presencial, nós tivemos, volto a dizer, todos os professores para mim foram importantes, eu tenho um contato íntimo com alguns, um contato uma afinidade maior com alguns. E o Daniel Maierli foi o nosso professor de estágio e presencial. E tipo assim, um dia eu disse para ele que eu cheguei lá e meu Deus, o que eu faço com o direito agora, né? Eu aprendi a letra fria da lei e como é que eu vou utilizar isso? Eu confidenciei a ele que eu tinha muito medo de estar fazendo alguma coisa errada. E aí o Daniel, não só para mim, mas acho que para a turma inteira que estávamos ali, ele fez como se fosse o tutor. Ele segurou as nossas mãos e nós fomos dando os primeiros passos. Claro, alguns já vinham com conhecimento de escritório, outros já eram estagiários, mas eu nunca tinha feito isso. E ali eu me assustei um pouco, assim, eu fiquei um pouco com medo de fazer, porque eu estou lidando com uma vida, né? E essa vida tem um problema, essa pessoa tem um problema. E esse problema, quando chega ali, ela chega com todos os seus anseios de serem resolvidos. E a gente tenta fazer no NPJ de Rio do Sul, que é uma estrutura fantástica, porque ele te põe dentro de um escritório modelo, e assim tu aprende a usar. E o Daniel foi soltando as nossas mãos aos poucos, até no momento que a gente conversava com ele, disse, não, é isso aí mesmo, tu já pegou o sentido da coisa. E a coisa foi andando, aí ele largou a mão para a gente poder caminhar e dizer assim, não, ele lia as peças, conferia e tal, estava tudo certo, mas ele já sentia uma certeza assim que a gente estava com menos medo de errar, né, nesse sentido. O legal do direito é que ele te abre um leque de oportunidades. E então, assim, hoje o cara pode trabalhar tanto com a advocacia, ser advogado, ou um concurso público, ou um procurador do município que também precisa ser advogado antes, mas ele te dá uma gama grande de conhecimento, trabalhar em escritório, a controladoria interna. Eu vou falar talvez da área administrativa, porque eu prestei o concurso da Prefeitura de Taió e eu fui com o conhecimento que eu aprendi na faculdade e tive êxito no concurso. Então, assim, ele te abre um leque de oportunidades. Claro, não trabalho na área que eu gosto do direito ainda, mas eu estou prestando o concurso da OAB, as provas da OAB e eu quero concurso público, que é uma coisa que eu gosto, né? Então, ainda estou meio indeciso, assim, um pouquinho no que eu vou fazer, mas eu ainda acho que vou mais para o lado do concurso público. Porque, como eu falei, o direito ele abre um leque muito grande, né? Pode trabalhar numa empresa, se associar numa empresa de advogados, abrir o próprio escritório, trabalhar com consultoria, fazer consultoria de tributos. Então, é uma gama muito grande. Assim, e essa me assustou um pouco ainda, mas daqui a pouco eu me ajeito. Até eu comentei quando eu entrei pela porta do campus o sentido de saudade. Então, saudade é quando aquilo fez parte de ti e te elevou o teu conhecimento pessoal. Pretendo continuar os estudos, fazer pós-graduação e voltar. Assim, a Unidade foi uma parte importante, né? Passei 5 anos da minha vida dentro da Unidade, onde eu abri mão da minha família e ela em troca me deu o conhecimento que eu preciso para atuar numa nova caminhada, numa nova perspectiva de vida. Então a Unidade me deu esse suporte
para que eu possa agora caminhar com mais firmeza naquilo que eu quero. Então, assim, eu tenho a agradecer a Unidade, agradecer a equipe de funcionários do campus de Itaió, dos que eu conheço de Rio do Sul, todos me atenderam muito bem. E, tipo, eu citei a biblioteca porque eu gosto muito de livros, né? E, tipo, o rapaz que atende na biblioteca de Rio do Sul, eu acho que era um rapaz que atendeu a gente aquele dia, e ele foi muito simpático, assim, ele, isso aqui ajudou, dá para fazer dessa forma, porque eu nunca tinha entrado lá para pegar um livro, e eu acabei pegando o livro lá e tal, então, como nós estávamos lá no estágio. Então, assim, a Unidade fez parte da minha vida durante 5 anos, né, e vem esse sentimento de saudade. Isso é bom, né? Porque, quer dizer, se eu tenho saudade de um lugar é que me engrandeceu, me aperfeiçoou.